É fútil a oração ortodoxa para que a lei de causa e efeito seja posto de lado. Não há Deus que possa mudar a lei de causa e efeito. Não há Deus que possa anular a lei da estupidez. O problema está dentro de nós. O Mestre nos revelou a correção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Deus está no seu céu e tudo vai bem. Não mudamos a lei, mudamos a nós mesmos. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja aqui no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga exatamente o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para trazer a sua visão sobre esses assuntos. A visão de quem já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. Mestre, eu vou ler aqui a pergunta de um membro no canal que fez o seguinte comentário. Minha mente cria pensamentos negativos sem parar. Como lidar com os pensamentos? Aqui dentro da sua pergunta, já nos deparamos com uma grande dificuldade. Quando você diz minha mente está criando pensamentos negativos o tempo todo. Assim você se separa como alguém que tem uma mente. Então tem alguém que tem uma mente. Você pergunta como posso me livrar desses pensamentos. Depois você pergunta como lidar com os pensamentos. Veja, com base na ideia de que tem você e a mente, você tem também a imaginação de poder cuidar dos pensamentos, lidar com os pensamentos. Você carrega a ilusão de que você é um elemento separado da própria mente. Mas existe tal coisa como alguém separado da mente? Existirá tal coisa como pensamentos sendo fabricados por uma mente e tendo alguém para dar conta disso, para cuidar disso? Não é este princípio um princípio de crença comum para todos nós? De que nós temos o pensamento de um lado e o pensador do outro. Assim nós temos aquele que pensa e os pensamentos que ele tem. Nós estamos constantemente carregando a ideia de alguém presente. Alguém que sente, alguém que faz, alguém que se emociona, alguém que pensa. Alguém que tem uma casa, tem um carro, tem um corpo e também tem uma mente. É exatamente aqui que reside o problema. O problema consiste, ele está presente exatamente nesta dualidade, nesta separação. Quando um pensamento está aqui, ele não está aqui porque a mente fabricou. Ele não está aqui porque você tem uma mente que fabrica pensamentos. Quando um pensamento está aqui, seja ele positivo ou negativo, é a presença de uma memória. Todo e qualquer pensamento em você
é uma recordação, é uma lembrança, é uma imagem que está surgindo, algo que está vindo do passado, do registro. É algo presente porque o cérebro funciona assim. Ele tem os seus registros, suas recordações, lembranças, memórias. Essa é uma função do cérebro, não é uma função da pessoa, não é uma função do pensador, não é uma função de alguém. Isso é algo que o pensamento nos sugere. É o próprio pensamento que cria a ideia de alguém que tem uma mente que está criando pensamentos negativos. Quando aprendemos como olhar para as nossas reações, que são os pensamentos que surgem, reações são essas memórias. Quando o cérebro reage com memórias, com lembranças, nós temos as reações. Quando aprendemos a olhar para essas reações, para observar essas reações, sem colocar uma identidade presente nelas, fica claro que todo esse movimento de pensamento é apenas um movimento de memória, de lembrança. Algo que está chegando aqui em razão de um modelo cerebral que está acontecendo dentro de cada um de nós. Portanto, a pergunta como lidar com o pensamento, quando investigamos esta questão, fica claro que não há o que fazer com o pensamento. O que quer que você tente fazer com o pensamento é a presença de um outro pensamento para lidar com aquele primeiro. Porque não existe tal coisa como um pensador fabricando pensamentos. Esses pensamentos, volto a dizer, é só uma resposta de memória, uma reação de lembrança. A única coisa com relação a pensamentos é tomar ciência deles aqui. É ficar ciente do pensamento. A ciência do pensamento é a observação do pensamento. É o olhar para o pensamento. É o constatar a presença desta reação, sem interferir com ela. Quando você não interfere com o pensamento, esta observação não é a observação de alguém. É que o nosso modelo de condicionamento psicológico sobre estas questões nos colocam dentro desta confusão. Nós temos no pensamento a crença de um pensador, na ação a crença de um autor dessas ações, no sentimento a crença de alguém sentindo. O que temos presente são respostas de memória, de reação, neste corpo, mente, neste cérebro condicionado como ele se encontra, tomando ações, assumindo pensamentos, fazendo escolhas e todo tipo de coisa. Portanto, a verdadeira questão aqui é: o
que é o pensamento. Compreender diretamente que estamos diante de uma reação que vem do passado, algo que surge em razão de um estímulo, de um desafio, seja ele externo ou interno. Nos coloca em uma nova aproximação desse instante, sem interferir com ele. Assim, quando olhamos para o pensamento, apenas olhamos para o pensamento, sem alguém, não existirá esse gostar ou não gostar, aceitar ou rejeitar. Não haverá esse alguém para reconhecer o pensamento positivo ou negativo. Haverá apenas a constatação do pensamento. Isso termina com o pensamento. É exatamente o fato da não ciência de que pensamentos são só pensamentos para serem constatados, que nos coloca num esforço para lidar com o pensamento, para rejeitar o pensamento, ou para se apropriar do pensamento, quando ele é bom, quando ele é positivo. É isso que nos coloca em uma condição de cultivo do pensador, deste elemento que é o observador que se separa do pensamento. Então, nós estamos sempre presos ao modelo de uma identidade presente quando o pensamento está. No entanto, quando você descobre o que é olhar para si mesmo, ficar ciente de suas reações, todo esse movimento psicológico de continuidade do passado, da memória, desta reação, termina. Isso desaparece. Então, a mente silencia. Há uma quietude interna de libertação, de liberação desta psicológica condição de inquietude mental, de inquietude do pensamento. Portanto, não é a minha mente, não são os meus pensamentos, nem são os pensamentos da mente. São apenas pensamentos que desaparecem neste olhar, nesse perceber, nesse constatar, sem interferir. Nós precisamos aprender a arte de ser, a arte de assumir a vida, que é ser. Ser não é a presença de alguém, que é o pensador. Não é a presença de alguém que tem uma mente. Então, a mente não é mais a mente nesse velho modelo. Este corpo, a verdade, aquilo que aqui está presente quando este eu, este pensador, este movimento de inquietude e tagarelice interna não está mais presente. Algo novo está aqui. Esse algo novo é a verdade sobre você. Quando não há mais esta inquietude, quando não há mais este modelo de mente egóica, de mente tagarela, de mente ocupada com pensamentos, ocupada com sentimentos, ocupada com o passado, ocupada com a imaginação do futuro, ocupadas com a ideia de uma identidade presente. Esse mim, este eu, esta pessoa. É quando o amor se revela nesta liberdade. É quando a paz se revela
presente nesse amor. Nós precisamos descobrir uma mente nova, um novo estado de ser, que é ser livre do eu, livre do ego, livre desta ilusória identidade, com os seus conflitos, problemas, sofrimentos, com os seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos. É o que estamos aqui com você, aprofundando, esclarecendo, tomando ciência. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros. Quem se torna membro do canal tem prioridade na resposta de perguntas. Muitas delas a gente traz aqui para os vídeos, além de ter vídeos exclusivos para membros e também shorts. Para se tornar membro, basta clicar no botãozinho aqui Participe ou seja membro. Pagando um pequeno valor mensal, você tem acesso a todos esses benefícios. Bom, mestre, a pergunta desse membro é a seguinte: minhas preocupações nunca acabam e isso me esgota. Como me livrar do sofrimento? Ô Gilson, mais uma vez, aqui temos mais uma questão ligada a essa questão do pensamento. Você diz, minhas preocupações me esgotam. Preocupações são pensamentos? Por que você diz minhas preocupações? Observe que você se separa das preocupações quando diz minhas preocupações. Você se separa das preocupações quando você diz elas me esgotam. Esgotam quem? A resposta é a mim, a pessoa que eu sou. Essas preocupações são de quem? Desse eu, desse mim, da pessoa que eu sou. Assim, há uma separação entre a preocupação e eu, o esgotamento e eu. Podemos nos aproximar e olhar diretamente para isso sem esta separação? Olhar para preocupações sem uma identidade presente quando as preocupações surgem? Por que temos problemas com as preocupações? Porque nos vemos como uma entidade que se separa para ter preocupações para si mesmo. No entanto, se houver um olhar direto para o modelo do pensamento surgindo, se apenas ficar esse olhar sem se ocupar com o pensamento que surge, haverá preocupação? Não é quando nos ocupamos com os pensamentos de preocupação que o sofrimento surge. Mas se os pensamentos são apenas pensamentos que surgem, se aprendermos apenas a olhar, a observar, sem interferir com eles, o que acontece com os pensamentos? Sejam pensamentos que preocupam ou pensamentos que não criam preocupações, são apenas pensamentos. É quando colocamos o pensador envolvido com os pensamentos ruins, desagradáveis, que irão possivelmente no futuro criar problemas para mim, que este mim vive o sofrimento, a dor da preocupação ou do medo. Nós precisamos descobrir uma mente nova, livre do modelo de pensamentos, sejam pensamentos positivos ou negativos, agradáveis ou desagradáveis. Então, esta mente nova é a mente que, pelo silêncio, revela algo além
do pensamento. Esta mente surge quando descobrimos como escutar, como olhar, como perceber o que quer que esteja surgindo aqui internamente, sem interferir com isso. A presença da compreensão de si mesmo traz esta nova mente, esta nova visão do momento, traz esta liberação ou libertação do movimento do pensamento. Este movimento do pensamento está presente porque estamos cultivando há muito tempo, desde pequenos, a ideia de alguém presente, sendo o pensador, sendo o experimentador das experiências, sendo aquele que tem os sentimentos quando os pensamentos estão presentes. Nós estamos presos a uma identificação constante com todo esse modelo psicológico de memória, de recordação, de lembranças, que são os pensamentos. Não há silêncio, não há quietude, não há compreensão de nós mesmos. Tomar ciência nesta vida da verdade sobre você é ir além do eu, além do ego, além do pensador e, portanto, além dos pensamentos. Você pergunta como vencer o sofrimento. Na pergunta como me livrar do sofrimento, a ideia é alguém tendo vitória sobre isso. Isso é um equívoco. Você se livra do sofrimento quando se livra do modelo do pensamento psicológico. E se livra desse modelo tomando ciência de que não existe tal coisa como alguém que é o pensador, que tem pensamentos, que carrega esse modelo psicológico de continuidade de lembranças que se projetam no futuro, criando preocupações. Como me livrar do sofrimento? Tome ciência desse eu. Então haverá um fim para esse sofrimento. Quando temos o fim desta ilusória identidade, que é o eu, o sofredor. A presença do sofrimento é a presença daquele que sofre. O fim do sofrimento é a compreensão da ilusão desse eu que sofre. Quando temos a presença da meditação, temos um olhar direto para este momento, sem o pensamento, e, portanto, sem sofrimento. Isso é a presença da meditação. Isso é a presença deste ser, desta realidade divina. E para você que esse conteúdo faz sentido e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros de final de semana são muito mais impactantes do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, investigando a raiz dessas nossas dúvidas. E segundo, e mais transformador, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal.
Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso a esses benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.